Bom dia, pessoal. É um prazer ter vocês aqui. Mais uma aula do nosso programa de residência em cardiologia. É um programa baseado em evidências da Sociedade Mineira de Cardiologia. Eu sou Luiz Guilherme, eu sou aqui o representante do Hospital das Clínicas da UFMG neste programa. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre diabetes, um tema um pouco direcionado para a gente cardiologista, tá? O pessoal lá de Uberlândia que vai ajudar a gente no entendimento desse tema. Já agradeço aí de antemão a parceria muito próxima da Flavinha. Foi um grande ganho a Flávia ter chegado perto da gente aqui da sociedade, viu, Flávia? E Laurentes, que vai ser o residente que ficou aí responsável em preparar essa aula, que vai nos ajudar a entender um pouquinho sobre diabetes. Lembrando que essa é uma aula sobre educação médica continuada, essas aulas são gravadas, estão aí todas direcionadas e expostas na TV SMC, vocês têm acesso gratuito lá no YouTube. E a opinião que a gente vai vir a colocar nessas aulas todas que a gente grava são opiniões das pessoas que estão participando do programa, tá? Não obrigatoriamente é uma opinião da sociedade mineira. Laurentes, com você, fica à vontade. Querido doutor, obrigado. Bom dia a todos. Meu nome é Laurentes, sou R2 de cardio lá do HC da UFO. E a gente vai falar aqui sobre o diabetes, uma visão direcionada ao cardiologista. E a doutora Flávia, que me auxiliou na elaboração dessa aula, é tão importante, tão relevante nos nossos dias. E para começar, queria apresentar o caso de um paciente masculino, 59 anos, tem uma história de hipertensão, dislipidemia e diabetes tipo 2 desde 2010. Ele retorna à consulta no ambulatório, negou dor torácica ou dispneia, mas se mantém sedentário, pois ele relata uma dificuldade para deambular devido a possível osteoartrose nos joelhos. Nega tabagismo, é etilista social, de história familiar. A mãe faleceu com uma neoplasia de estômago e ele tinha hipertensão. O pai era hipertenso e diabético e faleceu por IAM aos 64 anos. E ele tinha duas irmãs com diabetes tipo 2. Na consulta, ele também referia parestesia nos pés, bilateralmente. Teve uma melhora parcial de dor que ele tinha trazido numa última consulta em janeiro, que era uma dor mais no membro inferior esquerdo, tipo queimação e pontada. E em alguns momentos ele até precisava parar para poder aliviar a dor que ele sentia nos membros. No dia 27 de maio, ele relata ter tido um acidente com material pérfuro cortante no pé esquerdo com sensação de corpo estranho. Além disso, ele faz um segmento com o urologista devido à disfunção erétil. Ele faz o uso, né, de insulina NPH, 60 unidades pela manhã, 30 à noite, dapaglifosina, 10 miligramas pela manhã, hidroclorotiazida, 25 pela manhã, losartana, 50 miligramas, de 12 em 12 horas, atenolol, 50 miligramas pela manhã, AS, 100 miligramas pela manhã. O ideal seria que fosse após o almoço, né? Tadalafila, 5 miligramas pela manhã. No exame físico, ele estava em bom estado geral, anictérico, cianótico, afebril, mucosas hidratadas e normocoradas. Tinha uma pressão de 125 por 85 em membro superior direito e 130 por 80 no membro superior esquerdo. Foi calculado o ITB dele, né, que é o índice tornozelo braquial, considerando aí o valor na perna esquerda, e deu um valor de 0,9, que ainda está dentro da normalidade. Saturação de 96, frequência de 65. Tinha um peso antes de 91,8 em janeiro e agora 95,3, com uma altura de 1,75 com IMC atual de 31,28. No hemodinâmico, respiratório, gastrointestinal não havia nada digno de nota. E o neurológico mostrou uma hipopalestesia, que é uma redução da sensação de vibração, e hipoestesia tátil nos membros inferiores, com um gradiente sensitivo distal proximal. De exames complementares que ele trouxe, ele tinha um ultrassom de abdômen total como esteatose hepática grau 2 e uma teromatose aórtica, a relação albumina-creatinina de 21 e o fundo de olho sem alterações. Trouxe os exames também de HDL de 43, um LDL de 108, fosfatase alcalina de 80, gama-GT de 40, TGO 29, TGP 39, uma glicemia de 120, com a glicada de 8,1.
Tinha também triglicérides, que estava de 123, o colesterol total de 179, o VLDL de 25, TSH de 2,8, T4 livre de 0,95, ureia 38 e creatinina de 1,01. Bom, então, para poder embasar a nossa discussão, eu baseei essa apresentação na diretriz brasileira e na americana, e eu gostaria de fazer a definição aqui agora, né, do que é trazido nessas diretrizes sobre o que é o diabetes. É uma doença, então, que está associada ao distúrbio de metabolismo, né, dos carboidratos, que é caracterizado por uma hiperglicemia persistente. Os mecanismos associados estão relacionados à ausência ou à baixa secreção da insulina pelas células beta-pancreáticas por diversas razões, ou por resistência periférica à insulina, e outros dois mecanismos fisiopatológicos relacionados também com a redução incretínica ou também com a reabsorção exacerbada renal de glicose. Em relação à epidemiologia, segundo o Global Burden Disease, o GBD de 2019, 460 milhões de pessoas têm diabetes, representando uma prevalência global de 6,1% da população. O Brasil é o sexto país no mundo em quantidade de adultos com diabetes, representando 15,73 milhões de pessoas com uma prevalência de 10,5%. Um estudo multicêntrico do ELSA Brasil reportou incidência cumulativa de diabetes de 2 a cada 100 pessoas ano, que é maior nos idosos, naqueles com obesidade e com menor nível educacional. E a prevalência nacional de pré-diabetes foi de 10,8%, representando aí cerca de 17 milhões de pessoas. Eu trouxe aqui uma tabela, né, lá do Global Burden Disease, que mostra aqui, né, os anos de vida que foram perdidos por incapacidade, né, ajustados por incapacidade. Em 1990, o diabetes estava em 20º lugar. E olha agora, em 2019, estava em 8º lugar como uma causa de gerar incapacidade, né, nos pacientes, por causa das complicações que a gente vai falar aqui. Bom, em relação à classificação do diabetes, nós temos o diabetes tipo 1, imunomediado, o idiopático, o diabetes tipo 2, diabetes gestacional, o LADA, que é aquele componente autoimune, né, em pacientes adultos, adultos jovens, e principalmente o MOD, né, nos adultos jovens, ou que começam um pouquinho mais tarde. Os outros tipos de diabetes, aí, associados a síndromes genéticas, né? Por exemplo, a Prader-Willi, ou doenças reumatológicas, endócrinas, e síndromes genéticas também que podem causar o diabetes. Em relação ao diagnóstico propriamente dito, nós temos síndrome clínica, né? Associada aí aos sintomas típicos de poliúria, polidipsia, polifagia, a perda de peso inexplicada e a desidratação. Outros sinais que podem sugerir o paciente estar hiperglicêmico seria a noctúria, a visão turva, a sensação de adinemia, aqueles pacientes que têm infecções recorrentes de candidíase, periodontite, ou até sinais de má cicatrização de feridas. Naqueles pacientes que têm diabetes tipo 1, né, com menos de 5 anos de doença, foi percebido que a albuminúria transitória poderia estar associada com a hiperglicemia persistente e, consequentemente, um DM1 mais descontrolado. Em relação às indicações de rastreamento, né, em quem nós vamos rastrear adultos assintomáticos? É importante lembrar aqui que as diretrizes frisam a necessidade da gente usar a glicemia de jejum e a hemoglobina glicada como exames para rastreamento. É que a idade é acima de 35 anos, então todos devem ter esse rastreamento realizado, ou então em pacientes menos de 35 anos com sobrepeso ou obesidade, e mais um dos fatores de risco a seguir. Por exemplo, história familiar de diabetes tipo 2, sem parente de primeiro grau, ou que tenha história de doença cardiovascular, hipertensão, HDL menor que 35, triglicerídeos acima de 250, síndromes dos ovários policísticos, acantose nigricans ou sedentários. Além disso, os pacientes com pré-diabetes, já em exame prévio, mulheres que tiveram diabetes gestacional prévio ou que tiveram recém-nascidos GIG, né? E aqueles com Find Risk, que é um score que eu vou mostrar a seguir, alto ou muito alto. Então, aqui a gente tem o questionário, né, da avaliação do Find Risk, que é para avaliação de risco de diabetes tipo 2. E aí é que eu peguei e marquei como exemplo minha própria história. Então, a primeira pergunta fala sobre a idade.
Eu tenho abaixo de 45 anos, então eu não pontuo. O índice de massa corporal também está abaixo de 25, eu não pontuo. A circunferência da cintura medida abaixo das costelas, geralmente na altura do umbigo, menor que 94, então eu também não pontuei aqui. A pergunta 4: você pratica pelo menos 30 minutos de atividade física diária no trabalho e ou durante o horário de lazer, incluindo as atividades diárias normais? Eu coloquei como não, porque eu estou em falta com essa parte aqui. 5: com que frequência você come legumes, verduras, frutas ou grãos? Coloquei todos os dias, então não pontuei. Pergunta 6 diz: você já tomou regularmente algum medicamento para pressão alta? Eu marquei não, então eu não pontuei. Pergunta 7: alguma vez você já apresentou glicose alta no sangue? Por exemplo, em um exame médico de rotina, durante uma doença ou durante gravidez? Também coloquei não, porque eu não pontuei aqui. E na última pergunta: algum membro de sua família ou parente próximo já foi diagnosticado com diabetes tipo 1 ou tipo 2? Sim, meu pai é diabético, então pontuei 5 pontos. A soma total deu 7 pontos. E um risco aqui levemente elevado. Cerca de 1 em cada 25 pessoas irá desenvolver a doença. Bom, falando agora propriamente de critérios laboratoriais para diagnóstico do diabetes, eu queria frisar aqui alguns parâmetros, né, para diagnóstico dessa tabela, e aqui lembrando também que a gente precisa de dois testes, né, que é recomendado glicemia de jejum, maior ou igual a 126, e hemoglobina glicada maior ou igual a 6,5. Além disso, a gente também pode lançar mão do teste de tolerância oral à glicose, preferivelmente o de uma hora, que é mais fácil de ser executado, e os estudos mostraram uma sensibilidade melhor. Além disso, podemos usar também em caso de pacientes mais sintomáticos, né, com sintomas característicos, né, de pólis, né, e emagrecimento, a glicemia a causa maior ou igual a 200 também já fecha o diagnóstico. Lembrando que os pacientes que vão usar glicocorticoides ou antipsicóticos é importante a gente tentar fazer o rastreamento da doença antes e durante o tratamento dessas patologias prévias. Aqui a diretriz brasileira traz um fluxograma diagnóstico bem legal. Eu vou passar ele agora por cada parte. Bom, então inicialmente aqui, se a gente tem um paciente que a gente fez o rastreamento, né, e aí tem glicemia de jejum e a hemoglobina glicada, e o valor está maior ou igual a 126 da de jejum e maior ou igual a 6,5 da glicada, já fechamos o diagnóstico, já estamos autorizados a recomendar mudança de estilo de vida, o MEV, e iniciar tratamento farmacológico. Se esse paciente tem uma glicemia de jejum maior ou igual a 126, ou a hemoglobina glicada é maior ou igual a 6,5, sem outro critério para o diabetes, a gente pode lançar a mão de teste confirmatório. Preferencialmente, a gente deve repetir o que estava alterado, ou a de jejum, ou a glicada, ou então lançar mão do teste de tolerância oral à glicose de uma hora. E aí, se esse teste adicional que a gente fez vier positivo, fecha o diagnóstico. Se não, nós vamos recomendar mudança de estilo de vida e a orientação é repetir os exames em 6 meses. Se o paciente tiver resultado da de jejum maior ou igual a 100 e menor que 126, e ou a glicada maior ou igual a 5,7, menor que 6,5, a gente pode usar o teste de tolerância oral à glicose, que vai nos auxiliar. Se ele vier menor que 209, o paciente tem pré-diabetes. Nós vamos recomendar mudança de estilo de vida para esse paciente, repetir os exames em 6 a 12 meses e considerar a prevenção farmacológica, que eu vou falar mais à frente. Se vier maior ou igual a 209, repetir o teste de tolerância oral à glicose de uma hora em 6 meses. Se esse teste vier novamente maior ou igual a 209, o diabetes está confirmado e estamos autorizados a fazer o tratamento. E por fim, no último braço aqui do fluxograma, se nós temos um paciente com glicemia de jejum menor que 100 e a glicada é menor que 5,7, e ele tiver aí maior ou igual a 3 fatores de risco, ou um find risk alto ou muito alto, que é um valor acima de 15 para alto, ou acima de 20 para muito alto risco, a gente vai fazer o teste de tolerância oral à glicose. Se ele vier maior ou igual a 209, a gente ainda pode repetir em 6 meses esse teste. Se ele vier mais uma vez maior ou igual a 209, confirma o diabetes, estamos autorizados a tratar. Se vier entre 155 e 208, consideramos pré-diabetes, vamos recomendar mudança de estilo de vida para esse paciente e repetir os exames em um ano e considerar prevenção farmacológica.
Se menor que 155, o paciente não tem diabetes, a gente vai recomendar mudança de estilo de vida e repetir os exames em um ano. Se esse paciente ele é de baixo risco, pelo Find Risk, né, ou intermediário, ou menos de três fatores de risco, daqueles que eu citei antes, o perfil glicêmico normal, vamos apenas reforçar as medidas de mudança de estilo de vida e repetir os exames em 3 anos. Em relação aos alvos glicêmicos, a diretriz traz aqui uma tabela interessante que eu queria frisar, a parte da hemoglobina glicada, como que é diferente no paciente adulto, né, no idoso saudável e nos idosos comprometidos, né? A gente vê aqui que a meta para um adulto habitual é menor que 7, um idoso saudável menor que 7,5 e um idoso comprometido 8 e até o idoso muito comprometido não existe uma meta. O objetivo é evitar sintomas de hiper ou hipoglicemia, que pode ser mais deletérios para esses pacientes. E um outro parâmetro que eu queria frisar aqui é esse TIR, que é o Timing Range, que é um novo parâmetro, né, que a diretriz traz de manter ali a glicemia entre 70 e 180 para os pacientes durante um tempo. E aí eles sugerem que pacientes adultos e idosos saudáveis seja mais do que 70% do tempo. E nos idosos mais frágeis, mais de 50%. E naqueles muito frágeis, a gente nem vai ter uma meta para isso. Em relação às complicações, né, as lesões de órgão-alvo, como o diabetes é uma lesão, é uma doença que gera disfunção, né, endotelial, isso pode acometer o cérebro, né, tendo AVC, AIT, o coração com doença coronária e as artérias periféricas gerando a doença arterial periférica. Pode gerar também retinopatia, né, nas complicações microvasculares, doença renal do diabetes, neuropatias, né, de gerando pé diabético, a gastroparesia, disfunção erétil, doença renal do diabetes tem essa imagem aqui ilustrando. Bom, e em relação ao manejo, né, do diabetes, vocês vão perceber que eu vou frisar aqui muito a questão da mudança de estilo de vida, porque realmente é o alicerce do tratamento, né? E aqui nós temos 4 pilares do tratamento para ajudar na redução das complicações do diabetes. Então, os 4 pilares são, né, o manejo da glicemia, tratamento da pressão arterial, o manejo da dislipidemia e o controle de doenças cardiovasculares e doenças renais, né? A gente vai usar as medicações que tenham benefício cardiovascular e renal. E para isso, eu trouxe aqui o estudo, o ACCORD BP Trial, que é um estudo de 2010, que tinha uma população de diabéticos tipo 2 com a glicada de 7,5 ou mais, e maior ou igual a 40 anos com doença cardiovascular ou maior que 55 anos ou mais, né? Com evidência anatômica de aterosclerose substancial, albuminúria, hipertrofia do VE, ou pelo menos 2 fatores de risco adicionais para a doença cardiovascular, como dislipidemia, hipertensão, tabagismo ou obesidade. O grupo intervenção iria receber um tratamento medicamentoso para manter a sistólica abaixo de 120 e o grupo controle manter a pressão sistólica abaixo de 140. Os desfechos analisados seriam o MACE, né, os eventos cardiovasculares maiores. Desfechos secundários incluíam os desfechos primários, mais revascularização, hospitalização por IC, IAM não fatal, AVC não fatal, morte por qualquer causa, e morte por causas cardiovasculares e hospitalização ou morte devido a IC. E o tempo de segmento foi de 4,7 anos. Aqui, como a gente pode ver nos gráficos, não houve diferença estatisticamente significativa, né, em nenhum dos desfechos, exceto na parte do AVC não fatal. Em relação ao estudo BP Road, que é um estudo mais recente, de 2024, um estudo chinês, de vários centros da China, com a mesma ideia, né, do manejo pré-sórico no paciente diabético. Eram pacientes com diabetes tipo 2, com 50 anos ou mais, com hipertensão e risco aumentado de doença cardiovascular. A hipertensão foi definida como 130 a 180 de sistólica em pacientes sem uso de medicação e naqueles a partir de 140 de sistólica virgens de tratamento. E o grupo intervenção, a ideia também era manter a sistólica abaixo de 120 e o grupo controle a sistólica abaixo de 140. O desfecho primário seria a primeira ocorrência de AVC não fatal, né, os MEIs também, e a AM não fatal, tratamento ou hospitalização por IC ou morte por causas cardiovasculares. Os desfechos secundários
seria AVC não fatal e não fatal, IAM fatal e não fatal, tratamento ou hospitalização por IC, morte por causas cardiovasculares ou outras causas. E o tempo de segmento seria de 5 anos. E aí a gente mostra aqui o gráfico que mostrou uma diferença estatisticamente significativa, né, uma redução aí de eventos de 21% no grupo que recebeu tratamento intensivo e com um intervalo de confiança que não passou pelo 1. E aí a diretriz da americana, ela recomenda, então, para o tratamento antihipertensivo, manter aí os pacientes que têm uma pressão maior ou igual a 130 por 80 e menor que 150 por 90, a gente sempre fazer a mudança de estilo de vida e começar com o agente. Mas primeiro checar se esse paciente tem albuminúria ou doença cardiovascular. Se ele tiver, nós vamos dar preferência ao Zieca ou BRA, e aí a gente vai reavaliando esse paciente a cada 3 e 6 meses. Se ele não tiver, a gente pode começar com qualquer um dos 4 agentes de primeira linha, né? IECA, OBRA, BCC, diuréticos, tiazídicos, né? E quando ele tem a pressão maior ou igual a 150 por 90, pode começar já com 2 agentes. E é a mesma coisa, né? Nós vamos rastrear albuminúria ou doença cardiovascular. Se ele tiver, vamos preferir começar com IECA ou BRA e BCC ou diurético. Se ele não tiver, a gente pode começar 2 agentes aí de qualquer classe combinada dessas 4 de primeira linha. E aí a diretriz coloca esses valores, inclusive também a meta ali em torno de 13 por 8, exatamente porque esses 2 estudos principais que eu mostrei aqui são discordantes, e esse último estudo chinês, ele teve a limitação de ter sido um estudo feito somente lá, né, na China, e também não ter sido, ter sido duplo cego. O outro estudo aqui no manejo da dislipidemia é o ACCORD Lipid Trial, de 2010, que é o mesmo do BP Trial, só que agora na parte da dislipidemia. E aí eles incluíram os pacientes com LDL de 60 a 180, o HDL menor que 55 para mulheres e negros e menor que 50 para os demais. E triglicéridos menos de 750 se sem tratamento, ou menor que 400 naqueles que estavam recebendo tratamento. O grupo intervenção iria receber fenofibrato e simvastatina, e o grupo controle, simvastatina e um placebo. Desfecho primário avaliado foi IAM não fatal, AVC não fatal ou morte por causas cardiovasculares e por quaisquer causas, e o tempo de segmento de 4,7 anos. Aqui a gente pode ver que não houve diferença estatisticamente significativa em nenhum dos desfechos avaliados. Então, as diretrizes recomendam, né, para o manejo da dislipidemia para prevenção primária, né, nos pacientes aí de 20 a 30 anos, considerar a estatina se esse paciente tiver algum fator de risco. Então, nós vamos fazer a estratificação de risco, que eu vou mostrar aqui, e a gente vai avaliar, né, se esse paciente tem algum histórico familiar, né, por exemplo, de DAC precoce, e aí considerar o uso da estatina, até considerar o uso também do score de cálcio, para poder estratificar melhor esse perfil de pacientes. Se forem pacientes de 40 a 75 anos, nós vamos considerar a estatina de moderada intensidade, né, depender do valor ali de LDL, se ele não tiver fator de risco. Se ele já tiver fator de risco, maior ou igual a 1, nossa meta vai ser um LDL menor do que 70. E aí a gente pode usar a estatina de alta potência, pode associar ezetimiba ou inibidor de PCSK9, se o paciente já tiver com dose máxima de estatina e a meta não tenha sido alcançada. Podemos também considerar o uso do ácido bependóico, especialmente naqueles intolerantes à estatina, visto que essa medicação também agora já chegou no Brasil. Pacientes acima de 75 anos, eles recomendam manter o uso da estatina que já tenha sido iniciado e considerar a estatina de moderada intensidade, visando aí a questão de redução do risco cardiovascular, mas sempre pesando o risco e benefício desses pacientes mais idosos. E aí, na prevenção secundária de eventos, eles recomendam mudança de estilo de vida, a estatina de alta potência para reduzir o LDL, né, para maior ou igual a 50% do valor basal, para manter um LDL ali menor que 55. A nossa diretriz recomenda menor que 50. Eles orientam também a adicionar ezetimiba, o inibidor de PCSK9, se a meta de LDL não for atingida, né, quando a gente já tiver na dose máxima tolerada da estatina.
E um tratamento alternativo para quem não tolera a estatina seria os inibidores de PCSK9, como inclisiran, por exemplo, e o ácido bempedoico, né, que ainda está um pouco fora da nossa realidade. Naqueles indivíduos com triglicéridos maior ou igual a 500, né, nós temos que avaliar causas secundárias de hipertrigliceridemia, né, como doenças endócrinas, síndrome metabólica, obesidade, Cushing, doenças reumatológicas também. E aí a gente pode considerar fibrato para reduzir o risco de pancreatite nesses pacientes. E naqueles pacientes com triglicérides de jejum maior que 150 ou sem jejum, né, maior que 175, nós vamos recomendar mudanças de estilo de vida e checar medicações que podem elevar o triglicéride, né, como tiazídicos, beta-bloqueadores, que a gente prescreve bastante. E outras medicações, como corticoide, outras medicações que, isotretinoína, por exemplo, né, o Rocutan, que também pode gerar um aumento do triglicéride. E em referência aos manejos antiplaquetários, trouxe o estudo Ascend, que avaliou a aspirina como prevenção primária para pacientes diabéticos, né? E a população, então, foi homens e mulheres, maior ou igual a 40 anos, com diabetes de qualquer tipo e sem doença cardiovascular. O grupo intervenção recebeu AS, 100 miligramas por dia, o grupo controle um placebo. Os desfechos avaliados primários de eficácia seriam IAM, AVC, AIT ou morte por causas vasculares, exceto por hemorragia intracraniana. O desfecho primário de segurança seriam sangramentos maiores. Já o desfecho secundário, câncer trato gastrointestinal, e o tempo de seguimento foi de 7,4 anos. Aqui a gente pode ver, então, pela curva de Kaplan-Meier, que houve uma redução importante, estatisticamente significativa, de 12% no grupo aspirina, em eventos cardiovasculares, mas eu trouxe a forte plot aqui, que mostrou que o benefício foi importante até próximo ele do quinto ano de segmento. E aí, depois disso, a gente vê que não teve muita diferença entre o placebo e a aspirina. E aqui eu dei uma outra, um outro forest plot, né, dos subgrupos aí em relação aos eventos. A gente consegue ver que, em relação aos eventos, né, dos desfechos, teve uma melhora no grupo aspirina, mas às custas de sangramentos maiores, né? A gente consegue ver aqui que favorece o placebo em relação ao sangramento. E aí eu trouxe aqui o NNT de 100 e o NNH de 111, mostrando assim que eles estão muito próximos, né? O benefício líquido foi muito pequeno. E aí é o que eu vou comentar a seguir aqui, o que a diretriz recomenda. E aí, então, em relação ao manejo de antiplaquetários, né? O AS 75 a 162 é uma estratégia que é recomendada para prevenção secundária, né? Naqueles que já têm doença cardiovascular estabelecida, aterosclerótica, né? Os alérgicos AS podem receber o AS, no caso, o alérgico AS pode receber o clopidogrel de 75 miligramas por dia, e naqueles que têm doença arterial periférica e DAC, com baixo risco de sangramento, podem receber o AS e a rivaroxabana de 2,5. E naqueles pacientes para prevenção primária, né, diabéticos, pode ser considerado, né, naqueles de alto risco cardiovascular e que tenham baixo risco de sangramento. E aí a gente tem que sempre pesar o risco e benefício, porque a gente viu pelo estudo aqui que o benefício líquido não foi grande, né? E aí a diretriz traz um fluxograma também para avaliação de rastreamento, né, de doenças cardiovasculares não diagnosticadas. E aí quem que deve ser rastreado, por exemplo, para a doença arterial coronariana? Eles não recomendam um rastreamento de rotina, mas apenas naqueles que são sintomáticos ou têm alteração de eletro ou em algum outro exame rotineiro cardiovascular. Já nos pacientes com IC, é recomendado rastrear todos com diabetes, porque aumenta o risco de ter uma IC sintomática ou assintomática. E aí eles sugerem fazer BNP ou NT-proBNP e fazer eco naqueles que têm o BNP alterado. Nos pacientes com doença arterial, para rastrear doença arterial periférica, sugerem naqueles diabéticos maior ou igual a 65 anos com qualquer doença microvascular, complicações nos pés ou lesão de órgão-alvo terminal pelo diabetes. E considera também rastrear qualquer diabético com maior ou igual a 10 anos de doença. E aí a forma de rastreamento é com o índice tornozelo braquial, que eu mostrei no caso clínico. E aí, em relação ao tratamento do diabetes, eu queria só dar uma ênfase aqui no pré-diabetes, que a diretriz brasileira traz essa tabela sumarizando o que se tem de evidência.
A modificação do estilo de vida, que aí vai incluir redução do peso em torno de 7%, que é o sugerido, e aumentar a atividade física é recomendado para os pacientes pré-diabéticos para prevenir diabetes tipo 2. Classe de recomendação, nível de evidência A. Agora, as evidências já são menores para o uso da metformina, né, associada à medida de estilo de vida, nos pacientes que têm o pré-diabetes e têm as seguintes características, né? Tenha menor de 60 anos, obesos, com IMC maior que 35, mulheres com história de diabetes gestacional, a presença de síndrome metabólica, com hipertensão ou quando a glicemia de jejum for maior que 110. E as medicações eficazes na prevenção de diabetes, no pré-diabetes, que foi o Orlistat e o glitazone, que foram testadas, liraglutida, essas medicações ainda não tiveram análise de custo-efetividade, mas elas podem ser consideradas de acordo com a questão de custo e efeitos colaterais. E os ISGLT2, GIP e o análogo de receptor de GLP-1 não foi testado nesse perfil de pacientes. Não tem estudos robustos para isso. E a diretriz traz essa imagem, né, sumarizando o tratamento, que eu vou esmiuçar agora a partir dos próximos slides. E aí aqui, na primeira avaliação, né, do paciente e no segmento, ele sugere a gente fazer uma avaliação de estratificação de risco cardiovascular, que eu vou mostrar a seguir, calcular o IMC, a taxa de filtração glomerular e a glicada desse paciente. Sempre reforçar medidas de estilo de vida, né, mudança dos estilos de vida, reforçando então controle do peso, perder 7% do peso naqueles que têm sobrepeso e obesidade, uma intervenção nutricional, exercícios físicos, diminuir o tempo sentado, melhorar não só a duração, mas também a qualidade do sono, interromper o tabagismo, manejar o estresse e considerar aí a monitorização contínua de glicose naqueles que vão precisar dessa terapia baseada em insulina. Em relação então à avaliação do risco cardiovascular, nas pessoas com diabetes, nós temos aqui os pacientes de baixo risco, o risco intermediário, que são homens menos de 50 anos de idade ou mulheres menos de 56 anos, com menos de 10 anos de diagnóstico do diabetes tipo 2, sem fatores de risco, sem biomarcadores de alto risco, sem doença cardiovascular subclínica conhecida, sem doença microvascular conhecida e sem história de eventos cardiovasculares. Já o alto risco é aquele paciente que tem um a dois fatores de risco, que aí vai ter mais de 50 anos, se for homem, mulher, mais do que 56, ou mais de 10 anos de DM2, síndrome metabólica, hipertensão, tabagismo, o LDL maior que 190 também é importante, história familiar de DAC prematura, e ou que tenham biomarcadores de alto risco, né? O NT-proBNP, a maior que 125, o BNP maior que 35, ou a troponina ultrassensível acima do percentil 99. E aí, se tiver aí presença de DAC subclínica ou lesão de órgão-alvo, né? Como vocês podem ver aqui, taxa de filtração glomerular entre 30 e 59, a albuminúria, que eu queria dar ênfase, da gente ter como rotina a gente pedir isso nos nossos exames, retinopatia, neuropatia. Se o paciente tiver um score de cálcio, que eu até mencionei antes ali, maior do que 10 também, a gente vai reestratificar esse paciente como um alto risco. Se tiver placa de carótida, acima de 1,5, a coronária com uma estenose até 50%, e o índice tornozelo braquial menor que 0,9, também tendo um aneurisma de aorta abdominal. E aí os pacientes de muito alto risco, que boa parte dos pacientes que a gente tem já entram aqui, né? Porque ou eles já tiveram um evento, né? Síndrome coronariana, DAC, ou eles têm doença subclínica também, têm albuminúria, já têm retinopatia, ou já foram revascularizados, né? Ou então eles já têm todos, né? Têm os fatores de risco todos, ou têm até hipercolesterolemia familiar confirmada. E aí aqui a diretriz coloca, então, nos pacientes com a glicada de 6,5 a 7,5, a gente inicia a metformina. E aí, se o paciente tiver ainda com a glicada fora da meta, que é menor do que 7, né, nos pacientes adultos e idosos robustos, a terapia dupla é recomendada. E eles orientam, se for um paciente de alto ou muito alto risco de doença aterosclerótica, a gente associar um antidiabético de primeira linha, como o ISGLT2, o agonista do receptor GLP-1, devem ser considerados. Se muito alto risco, também, e nos pacientes obesos, a gente considerar ou agonista, né, do receptor GLP-1, os coagonistas, né, do receptor, a tirzepatida, que é um mão de aura para ajudar na perda de peso. E aí eles colocam também uma observação importante da gente não combinar agentes da mesma classe e não associar.
o IDPP-4, o agonista do receptor de GLP-1 e os coagonistas do receptor de GIP e GLP-1. E aí, se a gente vai progredindo aqui, se o paciente mantém uma glicada acima de 7,5 e 9, a gente vai manter a terapia inicial com a metformina. Podemos, já é recomendado associar a dupla com antidiabético de primeira linha, se o paciente for alto, muito alto risco, ou a metformina com o análogo, né, do agonista do receptor de GLP-1 ou com agonistas do receptor de GIP e GLP-1, se ele for obeso. E aí a gente pode ir crescendo nessa terapia, né? Já pode ser considerado. Se ele já tiver, por exemplo, com uma meta, com uma glicada, na verdade, acima de 9, já é recomendado a gente até passar para a terapia tripla, e aí a gente pode usar qualquer um, preferindo naqueles de alto risco, muito alto risco, os análogos de receptor GLP-1, com o agonista do receptor de GIP GLP-1, e aí a gente intensificando essa terapia, passando para a tripla, a gente também pode considerar a terapia baseada em insulina. E aí, se o paciente ainda persiste acima do alvo, a gente vai passar, né, a 3 medicações, considerar essa TBI. Se ele ainda persistir, a gente pode ir para a terapia quádrupla, que deve ser considerado nesses pacientes e já sempre incluindo o ISGLT2, o agonista do receptor GLP-1 e DPP-4, pioglitazona e também os coagonistas do receptor de GIP e GLP-1. E a TBI, que é a terapia baseada em insulina, deve ser considerada. E aí, nesse caso, a gente já vai ter que encaminhar para o endocrinologista para fazer um manejo das terapias em insulina. Aí, só para reforçar, assim, quando o paciente já tem a glicada acima de 9 e aí já tem sintomas, às vezes esse paciente tem tendência a ser internado, né, para fazer terapia com insulina, ou venosa, ou basal, ou bolus. Ou se esse paciente mantém acima de 9, está estável, não teve intercorrência aguda, a gente é recomendado a associação de uma insulina basal com o análogo do receptor de GLP-1, principalmente se ele tiver sobrepeso e obesidade. E aí fazer a associação das insulinas, que aí é o endocrinologista que vai acabar manejando esse perfil de pacientes. E aí, para embasar então o tratamento, eu trouxe aqui o EMPA-REG Outcome de 2015, que estudou em pacientes com diabetes tipo 2 maior ou igual a 18 anos, com IMC menor ou igual a 45 e taxa de filtração glomerular de pelo menos 30, doença cardiovascular também estabelecida. O grupo intervenção recebeu empaglifosina de 10 ou 25, e o grupo controle um placebo e um tratamento padrão para o diabetes. Os desfechos que eles queriam avaliar seria morte por causas cardiovasculares, AM não fatal, AVC não fatal, e o desfecho secundário seria o primário, mais a hospitalização por angina instável e o tempo de segmento de 3,1 anos. E aí a gente consegue ver aqui, em relação ao desfecho primário, houve uma redução estatisticamente significativa de 14% do risco, né? A morte por causas cardiovasculares também teve no grupo empaglifosina, assim como a morte por quaisquer causas e hospitalização por IC, teve uma redução importante no grupo empaglifosina. Já o LEADER Trial, que é o estudo que estudou a liraglutida como desfecho cardiovascular, de 2016, estudou pacientes diabéticos com HbA1c de 7% ou mais, com maior ou igual a 50 anos, com pelo menos uma condição cardiovascular, como DAC, doença cerebrovascular, doença arterial periférica, DRC estágio 3 ou mais, IC classe funcional 2 ou 3, ou maior ou igual a 60 anos e pelo menos um fator de risco cardiovascular, como a microalbuminúria ou proteinúria, hipertensão, hipertrofia ventricular esquerda e disfunção do VE, ou o índice tornozelo-braquial menor que 0,9. Aí o grupo intervenção iria receber a liraglutida e o controle um placebo. Os desfechos seriam avaliados foram morte por causas cardiovasculares, e IAM não fatal e AVC não fatal. E o tempo de segmento foi de 3,8 anos. E aí, na parte aqui do gráfico do desfechos primários, houve uma redução importante em relação aos desfechos primários, né, de 13% aí. Em relação à morte por causas cardiovasculares também, na parte de AM não fatal não houve, redução foi neutro, e também na parte do AVC, não fatal. Na morte por quaisquer causas, houve uma redução de 15%, como a gente pode ver aqui pelo gráfico, e na hospitalização por IC não houve diferença, a gente vê que o intervalo de confiança que passou pelo 1. E aí o DECLARE Time 58 foi um estudo que avaliou a dapaglifosina também para desfechos cardiovasculares, né, em diabéticos tipo 2. Esse estudo avaliou pacientes de 40 anos ou mais com DM2, com a glicada de
pelo menos 6,5 e menor do que 12, e um clearance de 60 ou mais, com múltiplos fatores de risco para doença aterosclerótica, ou DAC, e doença cerebrovascular e doença arterial periférica. O grupo intervenção iria receber a dapaglifosina e o controle o placebo. E os desfechos seriam MACE, o desfecho secundário foi um desfecho renal composto, definido como uma diminuição sustentada de 40% ou mais da taxa de filtração glomerular estimada, para menos de 60, doença renal em estágio final nova, ou morte por causas cardíacas ou renais, ou morte por qualquer causa. E o tempo de segmento foi de 4,2 anos. E aí a gente pode ver na parte de morte cardiovascular, a hospitalização por IC teve uma redução de 17% no grupo da apaglifosina. Em relação ao MACE, não teve diferença estatisticamente significativa. No desfecho composto, houve também uma redução aí de 14%, perdão, de 24%. E na morte por quaisquer causas não houve diferença estatisticamente significativa. E aí, esse estudo aqui, né, como ele mostrou esses desfechos renais, começaram a se estudar outras medicações dos ISGLT2, né, e outras classes que eu vou mostrar aqui com benefício renal. E aí, por causa até desse estudo, a gente consegue ver aqui nessa parte onde está maior ou igual a 40% de decréscimo da taxa de filtração glomerular, mostrou que o grupo da apaglifosina melhorou o decréscimo, né, a piora da progressão de doença renal crônica nesses pacientes que usaram dapaglifosina. Então, foi a partir daqui que começaram os estudos que eu vou mostrar a seguir. Então, para a gente dar ênfase aqui nos antidiabéticos e os desfechos renais, foram feitos diversos estudos, né? E aí a gente tem aqui nos inibidores de SGLT2 e Credence, o DAPA-CKD, o EMPA-KIDNEY, o FLOW, que avaliou a semaglutida. E aí esses outros grupos aqui do bloqueio do sistema renina-angiotensina, o RENAL e o DNT, avaliaram o losartana e o ibezartana, que mostrou bons desfechos renais. E o Fidelio avaliou a finerenona, na doença renal e mostrou redução da progressão da doença renal crônica e também para a terminalidade da função renal. E aí, então, em relação aos estudos Credence, DAPA e o EMPA, o Credence, né, ele mostrou que nos pacientes que tinham diabetes e albuminúria e doença renal crônica, uma redução do risco, redução relativa do risco de 30%, né, uma redução aí importante em relação aos desfechos renais. O DAPA foi uma redução de 39%, uma redução relativa do risco, e o EMPA, 28%. Então, todas essas medicações mostraram um benefício renal, né, a importância, então, da gente prescrever isso para os nossos pacientes. E aí, voltando no caso clínico, a gente tem aí um paciente com diabetes mal controlado, né, a síndrome metabólica, obesidade, né, obesidade grau 1 que ele estava ali, neuropatia diabética, uma possível osteoartrose, e uma doença arterial-obstrutiva periférica, né? Ele queixava de claudicação intermitente. E aí, o que que a gente pode propor para esse paciente, né? Que ele deve aderir a mudanças de estilo de vida, incluindo realizar atividade física compatível com o possível quadro de osteoartrite, que foi colocado como uma hipótese aqui, e ser referenciado ao reumatologista para adequado diagnóstico da osteoartrose. Visto que ele é um paciente de alto risco, né, ele pontuou na idade, maior que 50 anos, tem síndrome metabólica, é hipertenso, já tem mais de 10 anos de doença, ele precisa manter o LDL menor que 70. E aí a gente pode ajustar a rosuvastatina que ele estava tomando de 20 para 40 e manter o ezetimibe. Em relação à meta de pressão, ele está na meta, então a gente vai manter os antihipertensivos para ele. E do ponto de vista do diabetes, né, que ele ainda está fora da meta, está com 8,1, a gente pode ajustar o tratamento pensando em tratar o diabetes e obesidade. Então, a gente pode associar um coagonista de GIP-GLP-1, que é o tirzepatida, se ele pudesse comprar, né? Ou se ele puder comprar, ou esquema de insulina com GLP-1 ou quatro classes de antidiabéticos orais, se ele puder também comprar essas medicações que a gente ainda não tem disponível no SUS, já que ele está usando uma dose alta de insulina, né? Já que ele tem essa suspeita, né, da doença arterial periférica, a gente vai encaminhar ele para o cirurgião vascular. Vamos manter um AS, considerando essa questão, e a rosuvastatina, né, pensando aí na doença arterial periférica. E aí, como mensagens finais, então, eu queria frisar que o diabetes é uma doença muito prevalente, caracterizada por ausência ou baixa secreção de insulina pelas células beta-pancreáticas
ou resistência periférica à insulina. O seu diagnóstico envolve sinais e sintomas característicos e sugestivos associados a critérios laboratoriais, né, como a glicemia de jejum e a glicada que eu mencionei aqui na aula. Pacientes com determinados fatores de risco devem ser rastreados para diabetes tipo 2, que são aqueles que eu mencionei, síndrome metabólica, hipertensão, obesidade, né? A fim de realizar o diagnóstico e o tratamento precoces. Segmento adequado, né? Para a prevenção de complicações macro e microvasculares. E o tratamento sempre, que eu coloquei aqui, né? A base é a mudança de estilo de vida, bem como o controle glicêmico adequado de acordo com o perfil do paciente. Manter a pressão em torno ali de 13 por 8 ou menor, o LDL na meta de acordo com a estratificação de risco. Lembrando que os pacientes de alto risco têm que ser menor que 50 pela nossa diretriz. Prevenção de doença cardiovascular e doença renal do diabetes, dando ênfase que essas medicações que tiveram melhores desfechos renais. Então, essas são as referências. Muito obrigado. Bom dia a todos. Laurentes, Flavinha, fantástico, tá? Fantástico. Pessoal, é muito conteúdo, tá? Eu vou abrir primeiro aí para a Flavinha poder fazer os comentários dela em relação ao tema da aula, mas eu tenho certeza que a gente vai ter algumas dúvidas. Nós estamos falando de classificação, diagnóstico, rastreamento, estamos falando de alvos glicêmicos, estamos falando do manejo, né? Não só do manejo não farmacológico, mas também farmacológico. O rastreamento e o tratamento de condições cardiovasculares específicas, como hipertensão, dislipidemia, uso de antiplaquetários, e, de uma forma geral, qual que é o tratamento medicamentoso que possa beneficiar mais o paciente em relação aos órgãos-alvos, né, que são atingidos. O diabetes, Flavinha, ele é o carro-chefe do endocrinologista, né? Se você for para pensar, o endocrinologista trabalha com dislipidemia, com obesidade, com alterações de uma série de glândulas, mas o diabetes, ele é o carro-chefe. E durante muito tempo ele ficou na mão do endocrinologista. Só que o clínico do paciente, particularmente porque os órgãos-alvos que são atingidos e a principal causa de morte no paciente diabético é cardiovascular, está no nosso consultório aos montes. Se você não dominar esse conteúdo, você não trata o paciente como todo. E aí, Flavinha, considerações em relação à importância desse conteúdo e pontos que você acha que são críticos do cardiologista saber? Luiz, primeiro eu queria parabenizar o Laurentes, muito mérito dele essa aula, uma aula que ficou excelente, de vocês aí por darem o suporte também, a gente tentou seguir mais ou menos e acho que ficou muito claro, eu aprendi bastante. E eu gosto muito de contar, até foi parte da minha aula do congresso no ano passado, por que que o cardiologista assumiu esse protagonismo aí. E não é um motivo nobre, né? É até relacionado a uma das medicações que o Laurent citou. Então, lá em 2008, depois do estudo aí, eu era jovem nessa época, tá, pessoal? Eu estava me formando, mas quando a gente teve os resultados da pioglitazona aumentando o risco, perdão, da rosiglitazona aumentando o risco dos infartos nos pacientes, né? E o FDA estabeleceu a partir de 2008 que todos os antidiabéticos teriam que ser testados para segurança cardiovascular. São os CVOT trials, o Cardiovascular Outcomes, para provar que eles não fariam mal. Então, isso, a culpada disso foi a rosiglitazona, existe um statement do FDA falando sobre isso, e a partir de então começaram a surgir os estudos de segurança cardiovascular. E aí foi um sucesso, porque os inibidores de SGLT2, né, esse estudo belíssimo do EMPA-REG mostrando os resultados e a redução de desfechos cardiovasculares, depois, em termos de doença ateromatosa, né? Depois o DAPA-HF mostrando redução de mortalidade, mudando os nossos pilares do tratamento da insuficiência cardíaca. Mais recentemente, né, os análogos ou os coagonistas de GLP-1, GIP ou só de GLP-1, vindo com resultados belíssimos também em redução de desfechos cardiovasculares, principalmente no SELECT. Só lembrando, a gente acabou tirando o SELECT para não estender muito, pessoal, mas o SELECT foi avaliação da semaglutida
em pacientes com IMC acima de 27, sem diabetes e de alto risco cardiovascular. Então, a gente tirou porque eram pacientes não diabéticos, mas tem uma grande quantidade, em torno de 30% de pacientes com pré-diabetes que foram tratados com semaglutida e, de novo, também com redução de MACE. Então, é importante falar isso, em que momento que a gente assumiu que a gente não pode ficar ali marginalizado em termos de saber usar os antidiabéticos orais a partir do momento que eles passaram a ser testados para garantir segurança e mostraram eficácia. Então, a gente tem que ter esse domínio. No Brasil, a nossa realidade é um pouquinho diferente, né, do que talvez nos outros países do mundo, mas até para os outros países do mundo vem existindo muito estudo de custo-efetividade. A farmacoeconomia é uma área que eu sou apaixonada e que a gente tem que discutir mais, né? Como é que eu prescrevo para o meu paciente que toma polifarmácia uma medicação que custa, né, no caso do IGOV, por exemplo, ou até da própria tirzepatida, custa mais de R$ 2.000. Então, a gente tem que falar de custo-efetividade e o Laurentes, ele trouxe a questão do quali, que é a questão de anos de vida com qualidade, a gente pode falar de DALI também, que é anos vividos sem capacidade, redução de mortalidade, isso tudo está dentro de farmacoeconomia, mas eu gosto muito de trazer uma conta de padaria e reforçar algo que ele falou, lembrar, pessoal, de avaliar a função renal, taxa de filtração glomerular e microalbuminúria dos nossos pacientes. E aí eu trago uma conta de padaria para vocês. O estudo FLOW, que ele citou, que foi a semaglutida 1.0 em pacientes renais crônicos de alto risco cardiovascular, reduziu a evolução dos pacientes para hemodiálise. Uma semana de hemodiálise custa para o SUS em torno de R$ 1.000. Uma sessão de hemodiálise custa R$ 300. Então, com uma semana de hemodiálise, fora todos os outros custos, eu pago a semaglutida 1.0. Então, será que essa conta não fecha e a gente que está deixando passar? Tá? Uma outra coisa que me incomoda muito, que eu queria trazer para todo mundo, a nossa mania de prescrever metformina e achar que está maravilhoso. Não, aqui, ó, prescrever minha metformina, garantir ali a redução, o ajuste da resistência periférica à insulina. Pessoal, metformina foi avaliada no KPDS. O KPDS é um estudo de 1998, tá? Que foi revisto 10 anos depois. Em 2008, a gente reviu o KPDS e não existe uma clara redução de desfechos cardiovasculares. Existe uma redução de uma forma global dos desfechos em termos de melhora da resistência periférica à insulina, um pouco de melhora aí da hemoglobina glicada. Tanto que na Europa e nos Estados Unidos, ela não vem mais como a primeira droga, ela vem sempre associada a um inibidor do SGLT2, que a gente já tem em farmácia popular, que a gente já tem em alto custo, é só preencher a LME eletrônica e já começar de cara com essas medicações. A gente não pode ficar esperando o paciente evoluir para complicações, fazer uma microalbuminúria, piorar essa glicada para que a gente prescreva. Então, muito cuidado com essa inércia terapêutica de acreditar que eu dei glifage para o paciente e estou fazendo maravilhas por ele, né? É um paciente que é multifatorial, a gente tem que cuidar dele de cima a embaixo. Algo que a gente não falou, mas é importante o cardiologista saber, são os inibidores da DPP-4, as gliptinas, né? Especialmente a saxagliptina, que tem tanto representante falando sobre ela. Tomar muito cuidado, pessoal, com os pacientes com insuficiência cardíaca, tá? As gliptinas, os estudos das gliptinas mostraram aumento de sintomas de insuficiência cardíaca e a gente tem que ser muito parcimonioso, cauteloso no uso dessas medicações para os pacientes que já têm diagnóstico, tá? De forma geral, elas são uma excelente medicação para tratar os diabéticos. Não reduziram o desfecho cardiovascular, mas ajudaram ali na redução da glicada, no controle da glicemia. Mas a gente tem que ficar atento quando a gente tem um paciente evoluindo com dispneia, com congestão, de evitar essas medicações. Excelente, Flavinha. Haldner, você está aí? Luiz, tudo bem? Tudo bem? Tudo tranquilo? Comentários aí com relação ao diabetes e o entendimento do cardiologista dessa condição. Luiz, eu queria fazer um comentário. O Lawrence apresentou muito bem, a Flavinha gosta de dados epidemiológicos. Nós temos até 2035, nós seremos o país no mundo com maior taxa de obesidade. Quando a Flavinha fala do KPDS, eu acho interessante porque
ele coloca um slide na parte de epidemiologia, mostrando que a partir da década de 90 houve uma explosão de pacientes com maior taxa de obesidade e, consequentemente, sobrepeso e doença metabólica. A média de idade nessa fase era entre 25 e 34 anos. Portanto, em 2025, essa população tem em torno de 60 anos. E quais são os pacientes que menos aderem ao tratamento das doenças crônicas? A última diretriz de hipertensão é muito clara nisso. Pacientes acima de 60 anos, que esse nicho de pacientes que em 1990 tinha em torno de 25, 34 anos, eles estão nesse nicho. Obesidade e sobrepeso, nós sabemos que esses indivíduos vieram ganhando peso ao longo dos anos e baixa escolaridade, porque houve uma migração da zona rural para a zona urbana e isso contribuiu para o analfabetismo e, consequentemente, aumento das doenças crônicas. Por quê? Aquilo que você não compreende, o objetivo da doença, você não trata porque você não sabe os riscos, não entende os riscos exatamente por baixa escolaridade. Flavinha, eu queria que você fizesse um comentário. Você falou sobre a inércia terapêutica medicamentosa e não medicamentosa, e ainda nesse gancho de pacientes aí da década de 90 que vem ganhando peso ao longo desses anos. Na classificação, eu sei que o Luiz vai perguntar a respeito disso também, mas voltando ao tema da inércia, quando a gente vê aquela classificação lá, você observa que os pacientes com hemoglobina glicada menor do que 5,7, glicose menor do que 100, a maioria das vezes no nosso consultório, nós falamos que esse paciente não é pré-diabético e não é diabético. Você fala assim, você não tem nada do ponto de vista metabólico. Mas quando você coloca na classificação de Friedrich que esse indivíduo tem 3 fatores de risco, com teste de tolerância à glicose, mesmo com glicose de jejum normal ou hemoglobina glicada, você pode estar na sua frente de um paciente pré-diabético ou diabético. E você, de forma nesta inércia, classifica o indivíduo como não metabólico. Eu queria que você comentasse isso. Isso que você falou é tão importante, né? Por que que essas pessoas, por que que o pico ocorreu nessas pessoas? Porque a gente teve Revolução Industrial nos Estados Unidos na década de 70, fácil acesso a tudo que é de abrir, né? A gente fala descasque mais e desembale menos, né? Hoje em dia, quando a gente vai orientar. E aí vieram essa população. Então, o que que acontece? A última diretriz, o ADA mostrou, acho que o Laurence apresentou direitinho essa questão da gente não ter mais aquele preconceito com teste de tolerância oral, que o paciente ficava horas no laboratório, que ninguém queria fazer, que perdia seu dia, e aí a gente ficava naquela coisa. Ah, repete a glicada, repete a glicemia de jejum, tá discordante. Eu acho que a gente tem que lançar mão, tentar fazer o teste de tolerância oral de 1 hora, lembrar do valor aí, né, do 209, e lembrar dentro do que você falou, de forma muito importante, de olhar outros critérios de síndrome metabólica. Quantos cardiologistas estão com a sua fita métrica aí no consultório fazendo circunferência abdominal, né? Quantas vezes a gente está fazendo IMC? Quantas vezes a gente está pedindo microalbuminúria em amostra isolada de urina? Eu não preciso fazer urina 24 horas. Quantos aplicativos MDRD, CKD, PI, eu falo isso muito para os meninos, eu tenho o viés da pesquisa clínica e a gente tem que calcular para todo mundo, né? Então, no consultório, se tornou para mim habitual. A gente esquece que às vezes esse paciente de 65, 67 anos, eu estou coincidentemente triando um protocolo de estudo agora que é doença renal. Às vezes a creatinina dele de 1,2, 1,3, que ele lidou a vida inteira e que o povo falava que é porque ele é grande, porque ele é homem, já é uma taxa de filtração glomerular menor do que 60. Já é um paciente que se beneficiaria. Então, eu tenho que parar de olhar só para números, só para glicada, só para glicemia, começar a entender, fazer o find risk, né? O Laurence fez dele, que é um jovem, e a gente viu que pela história familiar do pai dele e por hábitos de vida de dentro da residência, ele já é um paciente que não é mais baixo risco, ele já está ali no risco intermediário. Então, será que a gente não está deixando passar? Eu falo assim, essa ferramenta ela é muito simples de usar, os scores de risco são muito simples de usar. A gente só precisa ter isso organizado, estruturado na nossa consulta, que, como o Luiz falou, quem faz os check-ups somos nós, né? Não são mais os endocrinologistas, nem o clínico da ponta, quem faz o check-up é o cardiologista, a gente deixa estruturado na sua consulta, coloca essas perguntas e isso sai muito rápido. Isso não vai te atrasar, pelo contrário, isso vai permitir que você diagnostique mais cedo e trate mais cedo o seu paciente.
Prevenção, pessoal. Um Fred, comentário que eu queria fazer Hum. rapidinho, Luiz, é da pressão. Que o ano passado foi um bafafá por conta do BP Road, né? Que a gente teve as discussões Uhum. do BP Road. Então, o que que é uma coisa interessante? Qual que é a preocupação da pressão? Ah, quanto menor, melhor. Diabético faz lesão de órgão-alvo muito mais rápido. Mas do outro lado, pessoal, existe a preocupação com a desautonomia. A gente tem que lembrar que esses pacientes fazem síndromes neurológicas, né? Então, o que é bom para esse paciente? Eu acho que o acorde tem muitas críticas lá no passado, mas mostrou redução. O 120, né, de sistólica mostrou redução de AVC. A gente tem que ficar com isso na cabeça. Meu paciente já teve AVC, ele é diabético. Eu vou buscar um controle um pouco mais rigoroso dessa pressão. E aí o BIP Road ele vem e ele confirma talvez esses benefícios aí do 120. A diretriz europeia no passado ainda fez uma confusão com 110, né, para criar mais dúvida na nossa cabeça. Mas eu acho que o que a gente tem que levar a gente tem que realmente triar a pressão desse paciente, tomar cuidado porque o BIP Road é um estudo de difícil generalização, não só porque ele é feito na China, mas é porque ele é feito numa etnia totalmente diferente da nossa, numa alimentação totalmente diferente do restante do mundo. Então, isso realmente afeta a validade externa desse estudo. Mas ele traz para a gente de que eu tenho que ficar atento ao controle da pressão arterial desse paciente, que eu não posso olhar uma pressão de consultório e falar, ah, não, isso aqui é só avental branco, não. Eu tenho que triar isso e confirmar que o 150 no consultório é um avental branco. Tenho que checar se esse paciente está adequadamente controlado em casa, se ele está tomando as medicações antipertensivas na dose correta, no momento correto. Então, isso tudo são coisas que a gente sempre tem que estar cercando, mesmo não sendo endocrinologistas do paciente, né? Flavinha, isso é tão importante, essa questão de desautonomia. Tem um grupo de pacientes que você monitora ele com MAGE, que é aquela, como se fosse uma mapa de 24 horas acompanhando os pacientes. E o que que você observa? Quando você não individualiza os pacientes e trata de forma agressiva esses pacientes, sem individualizar, você ingessa para todo mundo. O que que você observa? Os pacientes que fazem mais desautonomia glicêmica, faz pico, cai, normaliza, e mais desautonomia da pressão, mais essa variabilidade, esses pacientes tiveram mais eventos negativos. Morreram mais e tiveram mais eventos, mais complicações. E o que mais chama atenção é principalmente o paciente idoso, que o Laurent colocou muito bem aí, esse idoso fragilizado, que às vezes você quer ser tão engessado na meta desse paciente e ele começa a fazer hipoglicemia. Nós que trabalhamos na terapia intensiva, uma das principais causas de trombose venosa e embolia pulmonar nos pacientes em ventilação mecânica é a desautonomia da glicemia. Por isso que você mantém um limiar entre 70 e 180 de glicemia para evitar essa variabilidade glicêmica e diminuir a desautonomia. E esses pacientes idosos frágeis, e aí eu vou colocar os não frágeis também, que tiveram maior variabilidade da pressão, tiveram também da frequência cardíaca e da glicemia, fizeram mais taquicardia ventricular, mais bloqueios atroventriculares de segundo e terceiro grau e mais morte súbita quando foi associado o MAGE ao Holter de 24 horas. E aí você entende por que aqueles bebês na fase de amamentação eles apresentam morte súbita no berço. Você chega lá, o bebê está morto. Por quê? Ele fez hipoglicemia durante a madrugada, às vezes você intercala períodos muito longos de amamentação, faz hipoglicemia, faz desautonomia e tem MS. Por isso que esses grupos, os extremos, e aí o Laurence colocou muito bem, o DM1, e aí eu coloco essa inferência ao bebê, e o DM2, que é o paciente adulto, apesar de nós termos uma taxa de DM2 muito elevada, em franca ascensão na população jovem, é uma causa, sim, de desautonomia e consequentemente, mortalidade. Com Fred, certeza. E já você quer dizia fazer alguns Vandenberg, comentários? né? Ô, Luiz, Ah, bom Lu dia. levantou a mão. Primeiramente, parabéns aí, que fantástico, viu? Tanto a apresentação, comentários, Flavinha, Howard, né? Muito joia. Eu também gosto muito do que a Flavinha falou, que é sobre Dali Quali, né? Porque a gente vive num país que, socialmente, se a gente pudesse escolher, a maioria desses pacientes nossos estariam realmente usando agonistas de GLP-1 ou
ou algum análogo desse. Melhorou, porque agora tem o ISGLT2 para determinada idade de graça na farmácia popular, então a gente já pode usar, e tem a metformina também. Mas a gente tem que lembrar que muitas vezes no nosso ambulatório do SUS, a gente não tem outra opção além da metformina e do ISGLT2. E aí não adianta, se a gente tiver num consultório onde o paciente pode usar agonista GLP-1, é outro tipo de tratamento, mas nós temos que pensar na nossa vida real também. A nossa vida real não é ter agonista de GLP-1 para todo mundo. Pode ser que um dia a gente chegue nisso. E eu vejo que a gente tem algumas medicações que são muito, não vou dizer negligenciadas, mas a gente deixou em segundo ponto, mas que a gente deveria relembrar pensando na característica financeira do nosso país. Por exemplo, secretagogo, né? A gente sabe que a glibenclamida piora o tempo de vida das células beta. Essa realmente a gente talvez tenha que deixar um pouco de lado. E é ela que tem no SUS, tem no posto de saúde. Mas a glimepirida, a glicazida, talvez é uma droga que a gente tem que usar até mais do que a gente usa, para esse paciente ter um controle de diabetes adequado no cenário que a gente tem no país, que é um país, infelizmente, pobre, né? A gente não tem isso para todo mundo. Então, uma coisa é a gente fazer o que é cientificamente adequado, e aí eu concordo totalmente, e é SGLT2, agonista GLP-1, e outra coisa é a gente está no nosso ambulatório, Flavinha deve fazer na Federal aí, o Luiz faz na UFMG, o Haldner aí, então, assim, em todos os lugares, a gente tem que lembrar que a gente tem medicamentos que às vezes estão negligenciados, a gente não se fala mais neles, mas eles são fundamentais para a gente ter um controle adequado desses pacientes. Pensando que o diabetes, a gente tem que ter na cabeça dois caminhos, né? Nós temos doenças microvasculares, que elas dependem muito do controle glicêmico, e as doenças macrovasculares, que nem sempre estão associadas a um bom controle glicêmico. Ele aumenta o risco independente dele ter um bom controle glicêmico ou não. E é nesses pacientes que, por exemplo, os agonistas de GLP-1 ajudaram demais. Mas, de novo, pensando em saúde pública que a gente não pode esquecer desse. Segundo ponto interessante, que tem até a ver com o caso clínico, né? Às vezes a gente pega um paciente que o perfil metabólico é todo ruim. A gente olha a glicemia, mas pode olhar que o triglicéride vem junto. Então, muitas vezes a gente pega esses pacientes com a glicemia descontrolada e o triglicéride lá em 500. E nós estamos pensando em tratar o triglicéride. Muito pelo contrário. Muitas vezes você ajusta a dose da insulina, você faz o paciente fazer a mudança de estilo de vida mais adequada, como ele deveria fazer, e isso sozinho reduz o triglicéride, sem você colocar medicação nenhuma para ajudar no triglicéride. Simplesmente você ajudou a controlar o perfil metabólico dele. Então a gente tem que olhar muito essa parte também, e lembrando que a insulina é uma via de mão dupla. Se o paciente não faz mudança de estilo de vida adequado, nós vamos aumentando a dose de insulina. Você viu a dose de insulina que o paciente usava no caso da Flavinha? Eu vou aumentando e vou controlando a glicemia, mas às custas de ganho de peso. Não existe nenhum anabolizante tão bom quanto a insulina. Eu falo que tem três tipos de anabolizante que o pessoal usa na academia. Insulina, que ninguém lembra, mas já se usou muito, hoje se usa menos. Testosterona, etc, etc. Então, de vez em quando, você via um desmaiar na academia porque ele estava usando insulina como um anabolizante. Ela é um ótimo anabolizante. E esse é um problema, porque você vai aumentando a dose, você vai controlar a glicemia, mas às custas de um ganho de peso. Então, é mais ou menos só reforçar essa outra visão que às vezes a gente tem que ter também trabalhando no sistema público. Lu, você levantou a mão. Bom dia, pessoal. Parabéns pela aula excelente. É que entramos no tema aí da desautonomia, né? E eu acho que assim, é muito importante o paciente diabético a gente considerar, primeiro, que lembrar que a hipotensão postural já vai ser um sinal tardio dessa desautonomia dele. Não precisamos esperar a hipotensão postural, como o Haldner falou, né? O desbalanço da frequência cardíaca, o paciente diabético que está ficando mais taquicárdico, provavelmente ele está se compensando aí da ausência de vasoconstrição periférica para manter ajustada a pressão arterial dele, então ele já tem manifestação. Lembrar que muitas vezes a queixa gastrointestinal, o paciente começa a manifestar os sintomas da desautonomia dele, como diarreia, constipação, e muitas vezes no homem é disfunção erétil, né? Então, pensar precocemente, quando a gente está escolhendo lá o nível pressórico que a gente vai manter para esse paciente que tem muitas vezes essa queixa, mas no exame físico ainda não tem a hipotensão postural, ele é um paciente altamente predisposto a ter os eventos adversos, né? Então, é um paciente que a gente tem que estar mais de perto. Era só isso. Flavinha, vai lá, comentários finais. Excelente. Acho que isso que a Lu trouxe, que o Fred trouxe também, lembrar
de fazer essa avaliação metabólica. Lembrado que a gente tem recurso, né? A gente não entrou muito, né? Mas eu já citei um pouquinho as gliptinas. A própria pioglitazona, tá, gente? Não, ela ainda existe, né? Ela não morreu, a pioglitazona existe, ela tem benefício. Ela pode ser usada, ela ajuda inclusive na resistência periférica à insulina, na redução de esteatose hepática, pensando no ajuste. Então, lembrar que a gente tem um arsenal gigantesco que a gente precisa entender. Buscar as medicações que têm desfecho cardiovascular dentro da questão de acessibilidade do paciente. O que o Fred falou é muito importante, a gente está teve Conitec agora, chamada pública recente para semaglutida, né? Lembrando que os análogos de LP1, GIP, eles são testados em pacientes não só com obesidade, mas com sobrepeso e IMC acima de 27 para desfecho cardiovascular. Então, já pensar nessa população, já não esquecer de fazer circunferência abdominal, não esquecer de fazer função renal, microalbuminúria. A Lu lembrou agora, importantíssimo, né? Pressão arterial do paciente deitado, arterial do paciente em pé, avaliar a redução de 20 milímetros de mercúrio na sistólica ou 10 na diastólica para já fazer diagnóstico de hipotensão postural e pensar na desautonomia, né? Eu sempre falo, achou desautonomia? Pelo amor de Deus, deixa quietinho a EMPA-DAPA que você já prescreveu e tira o diurético, porque o diurético não vai ter impacto cardiovascular nesse paciente, mas os ISGLT2 vão ter. E orienta esse paciente a se hidratar. Então, é aquele cuidado integral mesmo. Eu acho que a gente tem crescido cada vez mais na compreensão, a gente não pode negligenciar o tratamento do diabetes, não pode jogar apenas para o endocrinologista e entender que o que a gente tem à mão agora em estudo clínico, em orientação em diretriz, permite que a gente maneje esse arsenal terapêutico e dê o melhor desfecho para os nossos pacientes. Laurence, seus comentários finais, se a gente poder fechar a aula. Vamos lá. Bom, queria agradecer, né, doutor Luiz, a oportunidade de ter passado esse tema para a gente que é tão importante. E foi interessante ter reestudado esse tema, que a gente tem que sempre estar se atualizando, né? E tinha mudado alguns critérios, alguns estudos que eu ainda não conhecia. Então, para mim, agregou bastante. O que eu acho que é interessante a gente frisar, que até a Flávia já comentou, os outros preceptores também, é a questão da inércia terapêutica mesmo, que eu acho que a gente, até às vezes no ambulatório, vê ali que o paciente é diabético, às vezes até pergunta se ele está acompanhando com endócrino, e muitas vezes a gente pensa assim, eu não vou mexer porque ele já está acompanhando com endócrino, e às vezes a gente reforçar, né, a necessidade dele fazer atividade física, dele aderir ao tratamento adequadamente, e a gente tentar entrar com essas medicações que vão mudar o desfecho cardiovascular para ele, o desfecho renal, já é alguma coisa que vai ajudar esse paciente a ter um segmento, porque como a gente lida, né, com os pacientes muito do SUS, o segmento para esses pacientes, às vezes, chegarem lá no endocrinologista, né, no especialista que vai acompanhar ele, é muito difícil. Então, muitas vezes, a porta de entrada para ele no SUS, inclusive, é o cardiologista. É um clínico que encaminhou para um cardiologista, então a gente tem que ter essa noção, para a gente auxiliar esses pacientes já na entrada, né? Então, era isso que eu queria deixar reforçado e agradecer mais uma vez a oportunidade. Pessoal, a gente discutiu coisa que é muito importante, tá? Vocês têm que entender bem em relação ao estado diabético, ao perfil metabólico. Quem não sentar realmente para estudar com detalhes esses estudos que foram citados, vai criar conceitos errados. E um conceito errado que as pessoas não podem criar é que o diabetes não tem um espectro, tá? Então você tem que entender que existe um espectro que vai desde o pré-diabético até o diabético grave, que tem lesão de órgão-alvo. Então não é tudo para todos, você tem que saber individualizar. Que talvez seja o mais importante. Senão você vai pegar um paciente que é pré-diabético e vai querer fazer tudo para todos e vai esquecer dos critérios de inclusão para cada um dos fármacos ali, e é quem mais vai se beneficiar, é onde estão os critérios de inclusão, tá bom? Não se esqueçam, diabetes faz parte do nosso consultório do dia a dia, tá? Pessoal de Uberlândia, parabéns pela aula, fantástica, obrigado, tá? Semana que vem, em Belo Horizonte, para o Congresso Mineiro. Estamos esperando todos vocês, tá bem?